Há séculos atrás, precisamente cerca de 750 anos antes de Cristo, emergiu uma figura de imensa sabedoria e visão, o profeta Isaías. Não foi apenas um homem que andou sobre a terra, mas uma voz ecoando através dos tempos, cujas palavras se entrelaçavam com o fio do destino. Isaías, autor do livro mais extenso dentre os escritos proféticos da Bíblia Sagrada, destacou-se como o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Sua vida foi um prelúdio da vinda de Jesus Cristo, e suas visões refletiam a incomparável glória de Deus Todo-Poderoso. Mas você realmente conhece a história deste profeta extraordinário? Acompanhe-nos neste vídeo até o final e desvende a jornada intrigante de Isaías, o mensageiro divino. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho com um like, compartilhando o vídeo. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para mais conteúdos fascinantes como este. A Bíblia, sem dúvida, é a voz do Deus Todo-Poderoso. É um tesouro de profecias proferidas por homens inspirados por Deus, prenunciando os tempos vindouros. Isaías, um desses profetas, não apenas predisse eventos futuros, mas também teceu mensagens de salvação e esperança. O nome Isaías significa "O Senhor é a salvação", ressoando a essência de sua missão divina. Embora Isaías seja um dos profetas mais venerados, muitos desconhecem os detalhes de sua história. Filho de Amós, pertencente a uma família real, Isaías era casado com uma mulher conhecida nas Escrituras como a profetisa. Isaías 8, versículo 3. O motivo deste título é incerto, mas sugere que ela também possuía o dom da profecia. O ministério de Isaías começou no ano em que o rei Uzias, acometido de lepra, veio a falecer. Profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos governantes do reino de Judá. Estima-se que seu ministério durou aproximadamente 64 anos. A jornada profética de Isaías iniciou-se com uma visão arrebatadora da glória divina. Em seu livro, Isaías descreve: "Vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo." Isaías 6, versículo 1. Anjos serafins circundavam o trono, proclamando em uníssono: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." Isaías 6, versículo 3. Esta visão que sacudiu os alicerces do templo foi um prenúncio da missão profunda que Isaías deveria empreender. Neste momento supremo, enquanto os serafins reverenciavam a majestade de Deus, o templo foi preenchido por uma fumaça densa e sagrada. Isaías, diante dessa manifestação divina, confrontou a própria humanidade. Reconhecendo-se pecador, o profeta foi tomado por um temor reverente, ciente de sua indignidade ante a santidade de Deus. Em sua humildade, Isaías exclamou: "Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." Isaías 6, versículo 5. Nesse ato de contrição, um dos serafins aproximou-se de Isaías, trazendo uma brasa ardente retirada do altar celestial. Ao tocar os lábios do profeta com a brasa, o serafim declarou: "Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi removida, e perdoado o teu pecado." Isaías 6, versículo 7. Este gesto simbolizava a purificação de Isaías, preparando-o para a missão divina que lhe estava reservada. Após esta purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor indagando: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Isaías 6, versículo 8. Com o coração transbordando de fé e obediência, Isaías respondeu prontamente: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Esta foi a resposta de um homem escolhido por Deus, disposto a viver uma vida santa, apartada do pecado e das contaminações mundanas. Aqui reside uma lição fundamental. A santidade é uma exigência para aqueles chamados a proclamar a palavra do Senhor. Poucos estão dispostos a se purificar em pensamento, palavra e ação. Isaías, diante da glória de Deus, reconheceu sua fragilidade e a indignidade humana perante o Criador. Consequentemente,
Isaías teve que renunciar a certos hábitos contrários à sua missão profética. Não poderia exortar o povo de Israel se fosse conivente com suas práticas. Essa renúncia foi um passo necessário para que Isaías abraçasse plenamente seu chamado espiritual, reconhecendo suas fraquezas e obtendo a autoridade divina para falar à nação idólatra que Israel havia se tornado. Durante seu ministério, Isaías testemunhou o surgimento de um novo império, o da Assíria, e observou o declínio do reino do norte de Israel. Sua voz profética não apenas repreendeu, mas também ofereceu visões de esperança e restauração. Em um período turbulento, quando o reino de Judá enfrentava uma crise profunda, Isaías emergiu como uma voz de advertência. Ele exortou a nação e seus governantes a manterem a fidelidade a Deus, destacando-se como um farol de esperança em meio à maré crescente de idolatria e paganismo que inundava Judá e Jerusalém. Incansável, Isaías proclamava a palavra de Deus, pregando caridade, justiça e a salvação do Senhor. Em uma era onde os valores morais estavam em declínio, Isaías destacou-se pela sua mensagem de esperança e renovação. Ele afirmava em suas escrituras: "O povo é como a erva que seca e a sua flor cai, mas a palavra de Deus permanece eternamente." Isaías 40, versículo 8. Esta mensagem ressoava como um lembrete da eternidade e da imutabilidade da palavra divina. Alguns estudiosos veem o livro de Isaías como um microcosmo de toda a Bíblia. Curiosamente, a Bíblia contém 66 livros, que correspondem aos 66 capítulos do livro de Isaías. Nos primeiros 39 livros da Bíblia, que formam o Antigo Testamento, vemos um paralelo com os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, refletindo o relacionamento de Deus com Israel. As coincidências não param aí. No início do Novo Testamento, os evangelhos narram o ministério do Messias. De maneira semelhante, a partir do capítulo 40 de Isaías, encontramos a descrição do servo sofredor, prefigurando o Messias, Jesus Cristo. Ao contemplarmos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que fala sobre a Nova Jerusalém, notamos uma harmonia surpreendente com os dois últimos capítulos de Isaías, que descrevem a visão do novo céu e da nova terra. O capítulo 53 de Isaías, conhecido como o capítulo do servo sofredor, é particularmente famoso, apresentando uma profecia messiânica profundamente tocante. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse, não tinha aparência que nos agradasse. Isaías 53, versículos 1 e 2. Isaías descreve o servo sofredor com palavras que tocam o coração. Não tinha aparência nem beleza para atrair nossos olhares, e sua presença não nos agradava. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o valorizamos. Isaías 53, versículos 2 e 3. Essa descrição profética delineava com precisão o Messias, retratando a rejeição e o sofrimento que ele enfrentaria. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas dores. Nós o considerávamos castigado por Deus, humilhado e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículos 4 e 5. Estas palavras de Isaías ressoam através dos séculos, prenunciando a redenção que viria através do sacrifício de Cristo. Isaías prossegue: "Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós." Isaías 53, versículo 6. O profeta descreve aqui a universalidade do pecado humano e a redenção extraordinária proporcionada por Deus através do servo sofredor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica muda, assim ele não abriu a sua boca.
Isaías 53, versículo 7.